tem alguns fatores que vão influenciar assim para o seu processo da compostagem ele ser mais eficiente, mais rápido e também ou poder acontecer até antes daqueles 3 meses, né, da compostagem. Então, um primeiro fator que vai influenciar no processo da compostagem é a umidade. Bom, a umidade ela é essencial assim para todos os organismos, né, os seres vivos. E na compostagem, como tem os micro-organismos assim, que mais atuam, né, no processo de degradação daquele resíduo orgânico que você colocou, a umidade ela vai ser essencial. Então você tem que sempre prestar atenção assim, se a umidade na sua composteira ela está adequada, né? Se ela não está nem muito alta, né, nem com muito excesso de umidade e nem muito baixa, nem com pouca umidade. E beleza, mas como que você vai verificar assim se está com muita umidade ou pouca umidade? Como que você vai saber? Tem um método assim que é bastante prático para você fazer isso, que é você, na sua composteira, pegar um pouco do resíduo que você colocou lá e apertar na sua mão, né? Você aperta esse resíduo. Se escorrer muito líquido da sua mão, né, é porque ele está encharcado, né? Ele está com aspecto encharcado assim, então ele está com excesso de umidade. E isso é um problema, esse excesso de umidade é um problema porque você vai fazer, vai estar fazendo com que não tenha oxigênio ali, né? Falta de oxigênio, se tem muita umidade. Então, nesse caso, você pode revolver a sua leira, né, para baixar essa umidade. Você pode deixar ela aberta, assim, abrir ela e deixar por umas 3 horas ou 4 horas para essa umidade ela evaporar, né, um pouco e depois você torna a fechar a sua leira. Ou você pode colocar mais resíduo seco, né, mais folha seca. Agora, se você pegou o resíduo lá da sua composteira, apertou na sua mão e ele está meio que esfarelando assim, é porque está com baixa umidade, está muito seco, então está faltando água. E isso atrasa muito o processo da compostagem, né? Porque os organismos que estão lá comendo o resíduo orgânico, eles precisam dessa umidade, né? Eles precisam da água. Então, o ideal é você pegar esse resíduo na composteira e ele tá meio úmido assim, né? Tipo, ele tá com aspecto de tá úmido, você aperta ele, escorre algumas gotas assim, e você sente que ele tá meio úmido, é porque a umidade assim, ele tá numa faixa ideal assim para os organismos. Agora, outro fator também que vai influenciar bastante esse processo da compostagem é a temperatura. A temperatura, ela também é outro fator importante, né? Porque, assim, quando a compostagem ela está no começo do processo, ela, assim, nos 15, 20 dias, você vai notar que quando você está lá fazendo a manutenção, né, pegando na enxada, abrindo ela, ou na sua caixa você está revolvendo ela, você vai notar que a temperatura, ela está bem quente, assim, você coloca a mão, você mesmo sente que ela está quente. Inclusive, essa temperatura no começo do processo da compostagem, ela pode chegar a atingir até 70 graus Celsius, assim. Chega a ser bem quente até. Mas beleza, eu tenho que tomar atenção com a temperatura, mas como que eu vou saber se a temperatura ela está certa? Como que eu vou saber se ela está esquentando, se a minha leira está numa temperatura ideal, assim? Bom, você vai ter um método prático também para isso, que é ou você colocar uma barra de ferro, né, no interior da sua leira, ou alguma haste de ferro no interior da sua leira, e deixar lá por um ou 2 minutos, depois retirar e você colocar a mão e sentir que ela está com uma temperatura que você, tipo, tá quente, você está sentindo que está quente, a barra de ferro, mas tipo, você consegue ficar com a mão lá, né? Isso quer dizer que a temperatura está boa, então a compostagem está acontecendo de forma correta. Agora, outro método também é você abrir a sua leira, né? Lá no seu revolvimento, você abre a leira e aproxima a sua mão dentro da composteira. Se você sentir assim que está meio quente e tal,
é também porque ela está num processo que está acontecendo de forma correta. Só que assim, esse aumento de temperatura que a gente está falando é bem no início, assim, uns 15, 20 dias da leira, do processo da compostagem, que é quando os organismos que estão lá já estão tipo, se multiplicando muito e a atividade é pleno vapor, assim. Por isso que tem essa liberação de energia em forma de calor, né? Por isso que a temperatura fica muito alta. E basicamente é isso sobre a temperatura. Agora, outro fator também que é bastante importante na compostagem, para a compostagem funcionar de forma correta, é a relação de carbono e nitrogênio. Basicamente, essa relação de carbono e nitrogênio, ela é aquela proporção que a gente comentou no vídeo, que é a proporção de você tem que manter essa proporção. A gente fala para manter isso porque a compostagem, senão ela é atrasada, né? Ela demora mais assim, mais que 3 meses para finalizar o processo. Então essa relação ela vai se basear, né, em uma parte de nitrogênio e 3 partes de carbono. Então é 3 para 1, né? Beleza, onde eu consigo carbono? O carbono, geralmente assim, né, você consegue ele do resíduo seco, né? Assim, tanto o resíduo seco como o resíduo orgânico, eles têm uma porcentagem de carbono e nitrogênio, né? Todos os seres vivos têm essa porcentagem. Mas o resíduo seco, ele, em maioria, ele tem o carbono. Então, por isso que a gente fala que tem que ter essa proporção de 3 partes, né? Da folha seca, de outros resíduos secos, para uma parte de nitrogênio. O nitrogênio, ele está presente em maioria assim, em cascas de fruta, né? Resíduo de cozinha em geral, e também no esterco, em grande proporção. Então, é ideal para que o processo da compostagem funcione corretamente, você manter essa relação de 3 partes de resíduo seco para uma parte de resíduo orgânico. Outro fator também que vai influenciar bastante é a aeração. A aeração ela é importante, né, porque a compostagem ela funciona com a entrada de oxigênio, com a entrada de ar na leira. Então, você manter a aeração correta é importante. A aeração ela também vai influenciar na compostagem no sentido de se você não manter uma umidade corretamente, vai faltar ar. Então isso vai atrasar o seu processo da compostagem, vai prejudicar. Então por isso também que na aeração é importante você estar fazendo esse revolvimento constante da leira, né? A cada 15 dias mais ou menos. Mas você tem que estar sempre monitorando esses fatores de umidade, temperatura, mantendo a relação de carbono e nitrogênio, para conseguir manter a aeração também, né? Então, isso é importante, manter esses fatores é importante para que o processo não atrase e até mesmo ele ocorra antes da média, assim. E uma coisa importante também na aeração, que vai ajudar bastante, é que você não precisa picar os seus resíduos, né? É importante que você coloque ele tipo, mais grosso, assim, direto na compostagem. Porque se você colocar ele mais fino, né, ele ser mais fino, você colocar ele lá picado, por exemplo, resíduo orgânico, isso pode fazer com que a leira compacte, né? Tipo, aí vai diminuir a entrada de ar na sua composteira. Bom, agora vamos trazer algumas informações sobre o miocárdio e como que ele se apresenta. Bom, diferentemente do processo convencional, como já foi dito anteriormente, por serem seres vivos, né, as minhocas e muito sensíveis, elas não vão apresentar durante esse processo de degradação da matéria orgânica, não vai apresentar um aumento de temperatura, em virtude do que? Se ocorrer esse aumento de temperatura, elas vão consequentemente ou tentarem fugir
como elas estão naquele ambiente fechado, claustrofóbico, então elas não vão fugir. Então, consequentemente, elas vão vir a morrer. Bom, dito isso, a gente tem que ter em mente que durante esse processo de vermicompostagem, uma das diferenças em relação à compostagem convencional é a matéria produzida, ela vai ser um pouco mais úmida do que o convencional. Então é normal que essa situação de umidez esteja um pouco mais úmida do que você considere habitual. Bom, além disso, você também tem que ter em mente que a concentração de carbono e nitrogênio, aquela sensação, né, de 3 porções de uma parte úmida, que seriam os restos vegetais, continuem você colocando sempre para 3 partes de folhas secas, que seria o nosso carbono. Então, tendo essa massa homogênea e ela consequentemente vai ser um pouco mais úmida, ela vai ser uma composteira, uma vermicompostagem bem realizada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas, assim, alguns problemas que podem surgir na sua composteira. Tem uma pergunta aqui, uma primeira pergunta, né? Devo picar os restos dos resíduos orgânicos antes de colocar na minha composteira? Bom, não é indicado que você pique, né? Porque triture esse resíduo antes de colocar na composteira, porque isso pode fazer com que a composteira ela compacte, né? E aí pode faltar ar, e isso é um problema. Então a gente indica assim que você coloque os resíduos de forma mais grosseira, assim, sem picar o resíduo. A segunda pergunta, o problema que pode vir a surgir: posso colocar carne? Bom, a gente comentou um pouquinho sobre isso no início do vídeo, mas você até pode colocar carne, mas não em excesso. O problema de você colocar carne é que ela vai atrair mosca e ela também pode atrasar o processo da compostagem, né? Porque ela tem uma decomposição mais lenta. Então, assim, a gente não recomenda, porque ela pode vir a prejudicar, assim, a sua composteira. A terceira pergunta, a terceira questão é assim: minha pilha está com um cheiro ruim, o que faço? Bom, se a sua pilha está com um cheiro ruim, provavelmente é porque está com excesso de umidade e está faltando ar nela, está faltando oxigênio. Então a gente recomenda que você revire, né? Revolva esse resíduo da composteira, como a gente mostrou aqui no vídeo. Sempre fazer essa manutenção, né? De revolver ela e estar regando constantemente. E manter esses fatores, né? Que a gente também já comentou, porque isso vai influenciar, né? Se esse mau cheiro é provavelmente porque você não está fazendo a manutenção direito da composteira. Aí uma última questão em vez de usar folhas, posso utilizar serragem? Aí a resposta é depende, porque a serragem ela tem muita concentração de carbono. Então, se você gera muito pouco resíduo, vai fazer uma composteira do tipo em baldes ou em caixas ou até em potes, aí a gente recomenda que você não coloque serragem, só folha seca, outro resíduo seco. Porque isso pode fazer com que falte ar na sua composteira e também vai resultar no mau cheiro. Agora, se você faz uma compostagem, tem mais resíduos gerando ali na sua casa e vai fazer uma composteira maior, né, fora da sua casa e tal, aí você pode até colocar serragem, assim, não em muita quantidade, mas pode adicionar serragem na sua composteira sem problemas.